O que foi o cativeiro babilônico? Esse é um vídeo encomendado pelo Erivelto, no Point, o sexto de encomendas da tenda do necromante. Azazel me trouxe e eu tenho uma janela de gravação, então vou gravar o vídeo sobre esse tema porque ele é importante, já que ele está no centro da divisão da religião, da cultura, da política, da sociedade, judaítas e israelitas no pré-exílio, e a religião, a política, a sociedade, a cultura dos judaítas depois do cativeiro babilônico, depois do exílio. Então, primeiro vamos lá. Quando aconteceu o cativeiro babilônico ou exílio de Judá? Por volta de 587 a.C., Nabucodonosor cercou, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, incendiou. Jerusalém foi totalmente destruída, o templo foi totalmente destruído, e a elite de Jerusalém foi levada para o cativeiro, foi levada para a Babilônia. Isso é de máxima importância. A elite foi para o cativeiro. Nunca houve exílio de todos os judaítas, sequer da metade. Calcula-se que 5% da população tenha ido para o cativeiro. 50 mil pessoas deviam ser o contingente populacional de Judá, se tanto, 5 mil pessoas foram para o cativeiro babilônico. De modo que não dá nem para falar do cativeiro babilônico como algo que seja representativo para Judá no momento em que ele ocorre. Óbvio, Jerusalém foi destruída, mas atenção, isso não muda em nada a vida da população. A religião popular até então não era praticada em Jerusalém. Jerusalém não era centro de peregrinação. A monarquia não se intrometia na vida religiosa da população. O rei não era o chefe da religião da população, que era majoritariamente abraâmica, os abraamitas, de modo que pode ter havido terror, medo, algum sofrimento, mas a destruição de Jerusalém, em que pese deixar a nação do ponto de vista geopolítico destruída, não muda a vida da esmagadora maioria da população, que continuará a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, e aos poucos tomará as terras que estavam até então na mão da classe dominante. Quem é a classe dominante de Judá que vai para o cativeiro babilônico? A monarquia, a coroa e os funcionários do rei, que na Bíblia se chama de Bene Adam, os Bene Adam. O rei, a mulher do rei, a mãe e filhos do rei, que estejam vivos, os sacerdotes do rei, os profetas do rei, os escribas do rei, grandes comerciantes, eventualmente, os capitães do exército, ou seja, a nata político, econômica e cultural da nação. O restante fica em Jerusalém. O cativeiro lá na Babilônia não é do conhecimento perfeito da pesquisa. Há abordagem que consideram que logo eles se instalaram bem no cativeiro, mesmo na época da Babilônia, que não eram tratados como escravos no sentido da imaginação de um escravo, sob o chicote, acorrentado, como é a imagem que o Êxodo faz dos escravos do Egito na sua fase mais pesada. Viveram bem, se acomodaram, se desenvolveram, se instalaram, incorporaram tradições, copiaram as tradições, participaram das festas, assumiram a cultura. Para todos os efeitos, assumiram a cultura.
O cativeiro foi promovido pela Babilônia. O Império Babilônico, que manteve Judá em cativeiro, durou até 539. Em 539, outro império, muitíssimo mais poderoso, a Pérsia, sob a direção de Ciro, vide Isaías 45, conquista a Babilônia e liberta os povos que estavam em cativeiro. Povos, professor? Sim. Não foi apenas a elite de Judá que foi para o cativeiro. Muitas elites de muitos povos foram levados para o cativeiro na Babilônia. Não é uma prerrogativa exclusiva do povo eleito. Todos os povos sob domínio da Babilônia foram levados para o cativeiro, se chegaram à mesma situação de Judá, de peitar a autoridade do império. Ciro, então, liberta todos os povos, mas vai acontecer algo muito curioso. Os judeus não voltam. Vão ficar na Babilônia. Prova mais do que irrefutável de que estavam muito bem, obrigado. Apenas 20 anos depois, em 520, é que um pequeno contingente da elite volta. Mas volta para tomar o poder. Quando volta, é preciso ter em mente que volta o rei Zorobabel. O rei, com a família do rei, com os funcionários do rei, com a autorização pérsia, com a autoridade persa. E a pretensão do rei Zorobabel era reconfigurar Judá nos moldes da sociedade antiga. Não haveria nenhuma mudança. Jerusalém seria reconstruída, o rei teria seu profeta e seu sacerdote, um sistema como no pré-exílio. A população voltaria a pagar impostos para o rei tomaria as terras que pertenciam ao rei e à elite, obviamente, e Judá retornaria ao momento em que Judá foi decepada da sua cabeça. O corpo permaneceu intacto, mas a cabeça foi decepada. A pretensão de Zorobabel era, então, reconstruir a nação nos moldes do jogo da coroa. Isso começou a ser feito. O primeiro grande empreendimento de Zorobabel, óbvio, é o templo. Porque o templo é o lugar a partir do qual a autoridade da divindade e do rei, unidas num jogo demagógico de controle social, se espraiam sobre toda a nação. Não havia peregrinação religiosa dos súditos do rei a Jerusalém, mas Jerusalém era o centro do poder, desde onde os impostos eram recolhidos. O templo começa a ser construído por volta de 520 e a construção termina por volta de 515. E então, algo até aqui inexplicável porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu, não há dados objetivos que nos permitam tomar uma posição indiscutível sobre os acontecimentos, o rei desaparece. Zorobabel some. E como os sacerdotes tomam o poder, deve ser interpretado que Zorobabel some, e das duas uma, ou ele não tem descendente nenhum, ou os descendentes também somem. Porque no período pré-exílico, meninos chegaram ao trono com 8 anos de idade. Então, se Zorobabel tivesse desaparecido por qualquer razão, mas deixado herdeiros, o herdeiro assumiria o trono, já que o jogo é o jogo da monarquia. Mas o problema é que Zorobabel some, e a notícia que a gente tem é que o sumo sacerdote Josué assume o poder. Esse é o acontecimento mais importante da Bíblia hebraica. Mais importante, de longe. Até porque ninguém hoje conhece efetivamente a Bíblia hebraica, a não ser pela leitura que o sacerdote fez e inventou uma história preguiça e todo mundo repete. A história de Gênesis, de Abraão, do Êxodo, dos profetas. Em 95% é tudo invenção sacerdotal. Então, quem acha que conhece a história bíblica, e com isso eu estou dizendo história, não conhece nada. Conhece uma versão fictícia
inventada pelo Templo de Jerusalém, pura invenção. As transformações que os sacerdotes vão implantar em Jerusalém são radicais. Não vou usar força de expressão, eu vou fazer uma declaração, mas ela soará inverossímil aos ouvidos despreparados. A religião judaíta, dos abramitas e da elite judaica pré-exílica, era uma. A religião que os sacerdotes vão estabelecer depois que tomarem o poder de Zorobabel, seja como isso tenha se dado, é outra completamente diferente. Não há nada, nenhum elemento da cultura judaica pré-exílica que permanecerá na cultura judaica pós-exílica. Nada. Nos comentários você pode arriscar os elementos. Mas isso assim se manteve? Não. Isso assim se manteve? Não. Vamos aos pontos. A religião judaica pré-exílica, para mim, totalmente, para a Academia Internacional, quase que totalmente, porque não os profetas, era politeísta. Para a Academia Internacional, os profetas não eram monoteístas, mas eu aposto nos meus 2 braços que a Academia está errada. Toda a cultura pré-exílica era politeísta. Os sacerdotes vão proibir o politeísmo. Não vão inventar o monoteísmo, mas vão implantar a monolatria. Só pode ser adorado o Deus do Templo de Jerusalém. Consequentemente, vão tomar as estátuas. Vão proibir o uso de imagens. Eu depois farei um vídeo explicando por que eu acho que os sacerdotes fizeram todas essas coisas. Mas será outro vídeo. Aqui eu quero dizer o que o sacerdote fez. Proibiu o culto aos deuses, a não ser o Deus de Jerusalém. Proibiu o uso de imagens, inclusive no culto a Jerusalém. Proibiu o sacrifício de qualquer natureza nos altares que não fosse o altar do templo de Jerusalém. Proibiu a construção e o culto em templos que não fosse o templo de Jerusalém. Isso de imediato, num primeiro momento. Tuf. Num segundo momento, vai proibir as profetisas e as sacerdotisas, numa briga fratricida com a profecia, que vai gerar essa impressão curiosa do mundo evangélico do silêncio profético, que alguns pastores dizem estar ilustrado por aquelas páginas brancas no meio da Bíblia. O silêncio profético ali ilustrado decorre do fato de que os sacerdotes acabaram com a profecia, dizimaram a profecia enquanto instituição orgânica. Os profetas que sobreviveram vão para a periferia. Então acaba com a profecia de modo geral e de modo violentíssimo com a profecia feminina. Vão proibir lentamente a invocação do nome de Yahvé. Yahvé era invocado há mais de 3.000 vezes. Eu sempre cito de cabeça, eu contei alguns anos atrás, pela concordância, e esqueci, e não vou lá checar. Centenas e centenas e centenas de vezes o nome de Yahvé aparece no texto do Antigo Testamento, inclusive na Torá. Não havia qualquer tabu de invocação. Mas, em algum momento, os sacerdotes proibirão a invocação do nome de Yahvé. Razão que nós discutiremos no vídeo em que eu explicar por que os sacerdotes fizeram o que fizeram. Vão jogar por terra a crença no Sheol. A crença no Sheol é uma crença pré-exílica. O Sheol é o mundo dos mortos, Shamaim é o mundo dos deuses e Eretz é o mundo dos judeus. Então, lá em Shamaim vivem os deuses e os funcionários dos deuses. Aqui no mundo médio vivem os Anashim, os homens, os judeus. E no Sheol vivem os Elohim, que são os mortos que vão para o mundo dos mortos. Não a alma, o duplo, que vai para o mundo dos mortos. A diferença fundamental entre duplo e alma é que a alma é um conceito dualista platônico. E o duplo não, é um conceito de transição. No passado, os deuses, os homens e os mortos tinham a mesma constituição, tinham corpo, tinham forma, etc. O duplo, então, é o judeu que morre e agora passa a ter uma existência
no Sheol. Uma existência como a dos deuses. Come, bebe, etc. Os sacerdotes acabarão com isso através do mito de Adão e Eva e transformarão a morte no fim definitivo. Isso está consignado em Eclesiastes, a literatura especializada reconhece que é assim em Eclesiastes, mas eles entendem que é uma opinião particularíssima de Eclesiastes. Não, acho que estão equivocados. Para mim, a opinião de Eclesiastes é a opinião do Templo de Jerusalém. Morreu, acabou. De modo que é uma outra religião. Não tem mais absolutamente nada a ver com a religião brasílica. Quando finalmente eles fizerem a crítica moral da divindade, dizendo que a divindade não pode fazer o mal, Yahvé fazia o mal. Leia Isaías 45, versículo 7. Yahvé diz que ele faz shalom, ele faz ra. Os sacerdotes farão a crítica moral de Yahvé e vão estabelecer que Yahvé não pode fazer o mal. Essa é a última e principal jogada por terra de toda a cultura do período pré-exílico. É o mesmo povo, a população que habita Judá, sob o controle dos sacerdotes, são os netos e bisnetos dos agricultores abramitas que estavam vivos quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, mas a religião, a cultura e a política são absolutamente diferentes. Antes, eles praticavam a sua religião nas suas vilas, agora serão obrigados a ir ao templo de Jerusalém. Antes, eles adoravam vários deuses, agora não podem mais adorar Deus nenhum. Antes, eles podiam cultuar em qualquer templo, agora só no templo de Jerusalém. Antes, eles podiam sacrificar em qualquer altar, agora só no altar de Jerusalém. Antes, eles podiam usar imagens, agora não podem mais. Antes, Deus era bom e mau ao mesmo tempo, agora Deus é só bom. Antes, eles tinham profetas e profetisas, agora não tem mais profetas nem profetisas, e quando tem profetas, na periferia. E quando tem profetisas, mais na periferia ainda. Acabaram com a cultura, a religião e a sociedade judaíta pré-exílica. O Templo de Jerusalém, o segundo Templo de Jerusalém, é outra nação, outro povo, outra cultura. Ele não é outro povo no sentido de descendência, mas é outro povo em todos os sentidos da cultura e da sua identidade feita à força do mito e da coerção alienante da religião do Templo de Jerusalém. Por isso, é impossível tratar dos textos bíblicos sem primeiro determinar de quando eles são. Para mim, os primeiros textos que os sacerdotes escrevem são Gênesis 2:3, o texto de Caim e Abel e a narrativa do dilúvio, cuja divindade é Yahvé. Este é o momento inaugural da teologia do Templo de Jerusalém, quando eles inventam, porque isso não existia antes, o sacrifício substitutivo. A partir daí, toda a trajetória de 2.500 anos, que vai desembocar em qualquer igreja evangélica de esquina, já estava traçada. Até o próximo vídeo.